Aquele que conhece a parábola das 10 virgens, está em Mateus capítulo 25. Uma parábola muito conhecida, creio que todos já ouviram falar. Está em Mateus capítulo 25, amém? Você que tem, você que pode, abra a sua Bíblia. A partir do verso 1 diz assim: Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Então responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, o noivo veio. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não as conheço, portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra e queremos continuar ouvindo. Deus, para honra e glória do Teu nome, usa-me como canal da Tua graça, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas somente aquilo que foi instruído pelo Teu Espírito Santo. Eu peço a Ti, Pai, que seja uma mensagem direta, objetiva, clara. Toma cativo cada coração, cada mente aqui nesta noite. Eu repreendo o roubador da palavra, toda distração, todo sono, todo desânimo, toda confusão mental. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Teu Espírito Santo venha testificar em nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, papai. Fala abertamente aos nossos ouvidos, Senhor. É assim que nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra difícil para quem ministra, sabe. E Deus, Ele me trouxe à memória também um momento, quando eu não era cristão, quando eu era um pouco jovem, eu trabalhava com o meu pai, com o meu tio, em uma loja de pneu. E no estoque desses pneus, nós empilhávamos os pneus, né? E fazia aquelas pilhas de pneus. E naquela época eu gostava de ir para o mundo, para a festa, e muitas vezes eu chegava na sexta-feira, praticamente na hora de trabalhar no sábado. Passava direto. Às vezes eu viajava para fora, chegava na segunda-feira de manhã e já ia trabalhar. E quem aqui já viu um pneu de trator grande? É enorme, é grande. E nós empilhávamos ele deitado. E vocês sabem o que eu fazia? Eu subia em cima da pilha, descia dentro dos pneus e dormia dentro do pneu. Uma vez eu dormi tanto, que eles procurando onde que eu estava, ninguém sabia para fechar a loja. Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Eu estava dormindo dentro dos pneus. Por que eu estou falando isso? Como que nós estamos espiritualmente? Será que nós estamos atentos, acordados? Ou será que todos nós, assim como essas virgens, estamos adormecidos? Faça o exame da sua própria consciência. Como que você se encontra nessa noite? Em Romanos 12:2, a palavra diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está nos falando? Sobre uma metanoia, sobre uma mudança de mentalidade, sobre uma mente sã, curada, transformada. E o que seria então se amoldar ao padrão deste mundo? Eu fui estudar, fui pesquisar.
Ele está dizendo aqui para a gente não se amoldar na cultura deste mundo. E eu fui dar um Google, me perdoe se eu ler algumas coisas aqui, e a cultura é um conjunto de hábitos, de valores, de crenças, tradições, de um grupo social. Ela é aprendida e passada de geração em geração, moldando o modo de como as pessoas vivem e veem o mundo. Isso é uma cultura. E os principais elementos da cultura são os costumes, que são os rituais, festas, culinárias, forma de se vestir. Os valores e crenças são as ideias sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é sagrado ou que é belo. A linguagem, arte, é a forma de comunicação, a literatura, a música, o teatro. E tipos de manifestação cultural. Existe a cultura popular, saberes tradicionais vindo dos povos, a cultura erudita, que é o conhecimento acadêmico e artístico. E tudo isso tem acontecido nessa sociedade, tudo isso tem sido se amoldado de uma forma, e não é à toa, existe um propósito por trás de tudo isso. E também existe a cultura em massa, que é o conteúdo produzido para grande consumo pelas mídias. Que esse é o ponto que eu quero falar com vocês sobre essa cultura. E como que nós estamos vivendo atualmente? Qual é a cultura que nós estamos seguindo? Quem aqui é da época que via a rodinha de cadeira de ara na rua? Eu sou dessa época. O pessoal ficava debaixo de árvore tomando tereré, ou à noite aquela rodinha de cadeira, as tias, as avós principalmente, não é verdade? E ficava aquela rodinha conversando horas e horas e horas. Alguém tem visto essas rodas de cadeira de ara na rua? Porque a cultura está mudando. Quase não existe mais encontros pessoais para tratar assuntos, porque hoje tudo é pelo WhatsApp, tudo por ligação. É ou não é? Quem aqui é do tempo das cartas? Deus conhece o teu coração. Quem aqui já escreveu carta e jogou o perfume para chegar perfumada lá do outro lado? Dinheiro, Dani, hein? Não era assim? E era gostoso, era saudável. Mas essa cultura está se moldando, está mudando a cada dia. E infelizmente, a nova cultura que está sendo pregada pelo mundo é o grande sono desse século. É uma realidade que já está no nosso meio. Irmãos, as redes sociais, infelizmente, muitas pessoas usam para trabalhar. Ela é usada para divulgar a palavra do Senhor. Ela é bênção, é sim. Mas na maioria das vezes ela está sendo maldição na vida das pessoas. Porque a maioria ali posta o que não é. E o uso excessivo das redes sociais tem trazido malefícios importantes para a nossa vida, para a nossa saúde. Destacando-se então o quê? O aumento da ansiedade, o aumento da depressão, distúrbios do sono, da dependência digital. Saúde mental e emocional está sendo abalada, as mentes estão sendo destruídas. Existe um estudo americano que ele se chama Síndrome da Mente Podre, por conta do excesso de celular, de rede social. Há uma comparação constante, uma busca por validação, isolamento, a saúde cognitiva, falta de sono, perca de foco, vício comportamental, tudo isso está sendo afetado nas nossas vidas pela cultura que o mundo está nos impondo hoje. E será que nós estamos nos moldando a essa cultura? A microdopamina refere-se a pequenas e rápidas liberações de dopamina do nosso cérebro. É o neurotransmissor que nos comunica sobre o prazer e sobre a motivação. E toda vez que a gente fica rolando o feed, são liberadas microdopaminas,
está destruindo a mente das pessoas. Os vídeos curtos. Isso está acabando com a saúde mental. E isso tem sido o quê? Um sono profundo, um sono espiritual. Eu já ouvi relatos de pessoas falando: Anderson, eu chego em casa às vezes, eu fico horas ali rodando, fico horas. Hora que eu percebo já passou 2, 3 horas, mas eu não consigo mais sentar para me ler a Bíblia. Eu não consigo mais ouvir um louvor, mas o celular está tomando tempo. Quem aqui está percebendo que os dias estão estreitando a cada dia que passa? Nós executamos as mesmas tarefas diárias, o nosso trabalho é o mesmo, mas a impressão que dá é que o dia é curto, não dá tempo de fazer mais nada. Quando você vê, já é 6 horas da tarde, já é sexta-feira, já acabou a semana, já passamos do meio do ano. E o trabalho hoje ele é excessivo muitas vezes, tem nos sufocado. Será que nós estamos vivendo esse sono espiritual? Será que nós estamos permitindo ser moldados a esses costumes? Mas qual é então a cultura que o cristão deve seguir? Porque não tem como a gente não viver no meio dessa cultura. Mas nós temos que nos posicionar como cristão verdadeiro, genuíno. Nós devemos seguir a cultura do reino, guiada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, pela Bíblia, rejeitando os valores seculares quando eles contradizem a nossa fé, mas vivendo com sabedoria dentro da própria cultura local, sem idolatrar os padrões humanos. Será que a gente tem visto isso no dia a dia? Talvez nos nossos filhos, ou no nosso próprio dia a dia? A cultura do reino, ela tem a centralidade que é Cristo Jesus. Seguir o exemplo de amor, de justiça, de verdade e de santidade de Jesus. A palavra de Deus é usar a Bíblia como base final para a moral em tudo aquilo que a gente faz. O nosso dia a dia tem que ser pautado na palavra. E nós precisamos ter uma visão eterna, valorizar o que tem significado espiritual, aquilo que tem eterno acima das modas passageiras, acima daquilo que o mundo tem tentado nos ensinar, nos pregar, nos forçar a descer goela abaixo. Nós não podemos aceitar. A relação com a cultura local tem que existir um discernimento, avaliar os costumes à luz da palavra. Nós precisamos, porque tudo aquilo que fere os princípios bíblicos deve ser rejeitado, tem que ser evitado. O não conformismo é o quê? A Bíblia nos orienta a nos adaptar cegamente a padrões errados da sociedade atual? É isso? Não conformismo com esse século. Nós não podemos nos amoldar. Quem que desenha hoje a maior... tudo aquilo que nós vestimos? Quem que tem desenhado a nossa tendência de roupa? Eu creio que o cristão não vive isso. Mas se a gente vai na rua hoje, a gente não consegue discernir mais o que é o quê. É a cultura desse século. Hoje está tudo normal. Tudo pode. Tem nada não. Nós temos que ser influência positiva. Nós temos que ser sal, luz. Aonde o cristão verdadeiro chega, a graça do Senhor tem que estar com ele. Nós temos que estar transformados. Nós temos que transformar também a sociedade, o nosso trabalho, a nossa escola, os nossos vizinhos. Essa é a cultura do reino. É isso que nós devemos viver. É isso que Paulo fala, que nós não podemos nos amoldar a este século. Porque se nós estivermos dormindo, irmãos, se nós estivermos vivendo tudo isso que foi dito aqui hoje, agora, é hora de acordar. Hoje é o dia da chamada do Senhor, não há mais tempo. Sabe por quê? Porque já é chegado o alerta da meia-noite. O noivo vem. O que nós cantamos aqui agora? E talvez muitos de nós nos emocionamos e choramos. O encontro com o noivo. O noivo vem. É chegado a hora.
O alerta da meia-noite já está sendo pregado. Nesse cenário da parábola, era uma noite de cansaço, de escuridão, onde elas tinham adormecido, e à meia-noite um grito inesperado fala: ei, acordem, o noivo está vindo. Mas o fechamento da porta não era um ato de crueldade, não era algo mal da parte de Deus. O fechamento dessa porta significa o quê? A consequência natural do fim da preparação. Eu quero fazer uma pergunta que você não vai precisar me responder. A palavra fala que Jesus voltará como trovão, como piscar de olhos. Se essa porta se fechar agora, na minha vida e na sua vida, de que lado você fica? Você entra para as bodas com o cordeiro, ou você vai ficar correndo atrás de azeite? Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje, agora? E existem sinais na Bíblia que revelam a volta do Cordeiro. E os principais sinais nas Escrituras são os falsos profetas e o engano. Eu não vou aguardar para abrir todas as palavras, só para a gente tomar um tempo, mas em Mateus 24, 4, 5 diz assim: e Jesus respondeu: tenham cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Quem aqui está conseguindo enxergar o que Deus tem feito nos altares da igreja brasileira? Quantos escândalos estão sendo revelados? Quantas máscaras estão sendo derrubadas? Sabe por quê? Deus está passando o seu prumo. Deus está alertando a sua igreja. Deus está mostrando que a sua palavra está se cumprindo. Há sinais também que haverá guerras, fomes, terremotos, desastres naturais e doenças. Mateus 24, 6, 7. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra. Nação se levantarão contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 6, 7, 24, 6, 7. O que nós estamos vendo hoje no mundo? O que está acontecendo no Oriente Médio? O que aconteceu na Venezuela? O que aconteceu em Ribeirão Preto? Eu tenho uma prima, alguns parentes que moram lá. É um local que não há tempestade, não há temporal, não é costume. Aconteceu um temporal que devastou a cidade. Eles ficaram 6 dias sem água, sem energia. É a palavra se cumprindo, irmãos. É Jesus anunciando. Os sinais falam também sobre perseguição, ódio generalizado. Mateus 24, 9. Então vocês serão entregues para serem perseguidos e mortos. Serão odiados por todas as nações por minha causa. Devido ao aumento da maldade, o amor de quase todos se esfriará. Alguns países, pessoas como eu e você, que professam a mesma fé, está sendo enterrado vivo, por não negarem a Jesus. Famílias inteiras estão sendo dizimadas por ódio. Isso está acontecendo em 2026. São fatos, é realidade, é palavra, é a Bíblia. A palavra fala também que um dos sinais da volta do Filho seria o quê? A expansão do Evangelho. Mateus 24, 14. E este Evangelho do reino será pregado por todo o mundo, com testemunho de todas as nações. Então verá o fim. Eu vi que essa semana agora, parece que a Juliane, ela ministrou, no Domingo Legal, por várias horas, em rede nacional, falando do amor de Jesus. A internet hoje, ela tem um poder de disseminar a palavra para quantas localidades. A palavra está sendo pregada, a expansão do Evangelho está sendo feita.
E por último, o comportamento humano nos últimos dias, 2 Timóteo 3, 1 e 2. Saiba isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. 2 Timóteo 3, 1 e 2. No Congresso americano agora está sendo apurado fatos sobre a Covid-19 estarrecedor. Coisa de que você fala, meu Deus, não é possível que isso aconteça. Um deles, que já foi comprovado por vários estudos, que a ivermectina, ela tinha, 70% de eficácia contra, se o tratamento fosse precoce. Quantas vidas foram dizimadas por falta dessa informação, que ocultaram, que esconderam? Hoje, 2026, com tanta tecnologia, com a internet, como que pode acontecer umas coisas dessa? A maldade, o amor se esfriando, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, homens egoístas, avarentos. Se você quiser, você pode explicar depois, se você achar interessante, mas eu quero deixar aqui um alerta, somente se você tiver maturidade espiritual para ver sobre esses assuntos, que eu não vou falar sobre isso, só vou pontuar, amém? Porque o meu foco aqui é ministrar a palavra, mas tem na internet para todo mundo ver, o que está acontecendo nos últimos dias. Você pode pesquisar sobre o El Niño 2026, 2027, que já é um fato, que já foi anunciado. Você pode pesquisar também sobre a Agenda Global 2030, a Agenda 2030. Você pode pesquisar sobre o projeto Bluebeam. Você pode pesquisar e se inteirar para saber o que significa o projeto HARP. Você pode pesquisar e se inteirar também o que é o CERN, sobre transhumanismo, sobre computadores híbridos, que foram criados em laboratório, neurônios humanos, e fizeram computadores com ele. Você pode pesquisar sobre a inteligência artificial, o que aconteceu essa semana. Aos nossos olhos, em 2026, está acontecendo hoje. E nós não estamos isentos de nada disso que vai acontecer ainda. Irmão, se isso não é o alerta da meia-noite, eu não sei mais o que vai ser. Se isso não é Deus nos alertando, nos avisando, dizendo para mim e para você, olha, desperta, acorda. É hora de despertar, é hora de acordar. O que mais nós precisamos esperar acontecer para que nós venhamos nos posicionar? Até os ímpios estão divulgando. Criado em 1947, um relógio simbólico, ele utiliza a meia-noite para que representasse então a destruição da humanidade. E agora, dia 27 de janeiro de 2026, o relógio do juízo final, ele foi ajustado e ele marca 85 segundos para meia-noite. Quem aqui precisa de uma palavra mais direta e objetiva do que essa? Abre na internet, está aí para todo mundo ver. 85 segundos para meia-noite. E o que a parábola nos diz? À meia-noite houve um grito: ei, o noivo está chegando. Ei, igreja de Presidente Prudente, o noivo está chegando. Desperta, prepara a tua lamparina. E tudo isso que eu falei até agora, irmãos, não é em tom de ameaça, não é para te gerar medo, não é para te gerar desconfiança, temor, não. É para deixar claro no teu coração que é chegada a hora de nós posicionarmos como igreja genuína nessa terra. Porque Paulo disse em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Quando se fala de Apocalipse, o que vem na nossa mente? Desgraça, destruição, vai acabar tudo, não tem mais jeito, meu Deus, meu Deus. Tem gente que morre de medo de Apocalipse. E o que significa Apocalipse para o cristão verdadeiro e genuíno? Apocalipse significa revelação, ou tirar o véu. Vinda do grego, Apocalipse, ela descreve o ato de mostrar algo que estava escondido. E Deus, Ele está tirando o véu, Ele está mostrando para a igreja, Ele está nos revelando hoje: ei, é tempo de se posicionar, é tempo de manter as lamparinas cheias, não é tempo mais de ficar dormindo, adormecidos, moldados com as coisas desse século. Em Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo nos ensina como que nós devemos prosseguir mediante tudo isso que eu acabei de falar. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, que é, prescindindo-me do passado, esquecendo-me do passado, e lançando pelo que tem diante de mim, eu sigo o alvo, eu prossigo o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a chamada para mim e para você nesta noite. É isso que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. E um segundo ponto que eu quero meditar com vocês, dito que já é chegada a meia-noite, dito que Jesus já está às portas, Ele já está voltando, e nós temos que nos encontrar preparados, para que nós possamos entrar às bodas do Cordeiro. E o segundo ponto que eu quero meditar com vocês é sobre a ilusão da semelhança, da aparência versus a essência. Quando nós olhamos então essas 10 virgens, aparentemente são idênticas, a mesma roupa, a mesma lamparina, todas pegaram no sono. Mas quando nós começamos a olhar com um olhar mais profundo, nós entendemos que não adianta estar na igreja, não adianta vir no culto, não adianta pregar, não adianta tocar, não adianta servir, se as lamparinas não estiverem cheias. A nossa salvação não é garantida pelo aquilo que nós fazemos, mas sim pelo azeite escondido dentro da vasilha. E o que é esse azeite? É o Espírito Santo dentro de mim e de você. É o poder de Deus que habita em nós. Nós temos que estar cheios, transbordando da presença de Deus, transbordando do azeite. Nós não podemos viver de aparência. Em 2 Timóteo 3, diz assim a palavra: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder. Afastem-se destes também. Aparência de piedade refere-se o quê? A quem cumpre rituais, vem frequentemente na igreja, usa palavras bonitas, tem uma boa eloquência, usa uma fachada comportamental, mas quando você vai olhar para o profundo, é só uma máscara, é só uma aparência. E o pior, ele tem uma aparência de piedade, que vai confundir a muitos. Ele nega o poder. E negar o poder, isso acontece quando as pessoas não demonstram mudança de vida, não demonstram o amor ao próximo, ou uma obediência sincera a Deus. A falta do Espírito Santo moldando o caráter de fato dessa pessoa.
É assim que nós devemos ser. Isso que é ser cheio do Espírito Santo, ser moldáveis. Nós devemos ter frutos. A palavra fala que Jesus Cristo é a videira. E nós somos quem? Jesus Cristo é a videira. E quem que nós somos? Os ramos. E os ramos que não gerar frutos, o que vai acontecer? Serão cortados e lançados no fogo. Ei, eu quero dar fruto. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero transformar vidas. Eu quero alcançar aqueles que ainda não conhecem a palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo e não viver de aparência. Em Mateus 7, 22, 23 diz assim, Jesus Cristo falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres, Senhor? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastam-se de mim, vós que praticam a iniquidade. Espera aí, pessoas que vão profetizar, que vão realizar milagres, que vão pregar no nome do Senhor, mas quando chegar nessa porta, Jesus vai falar assim, olha, afasta de mim, porque eu não te conheço. Fachada, aparência. Eu lembro que quando eu fiz o curso de líder, o pastor ele fez uma comparação e aquilo impactou a minha vida, e quem fez comigo, que está aqui nesse dia, talvez lembre também. Ele fala assim, de um temor muito grande, de quando a gente chegar diante do Senhor, imagina a cena, nós chegarmos diante de Deus, com o nosso cestinho, com as nossas obras, com os nossos feitos, e oferecer para Ele, Senhor, aqui ó, tudo que eu fiz na terra por você. Aí você olha e fala assim, ó, era tudo palha, queimou, não ficou nada. Por quê? Era a aparência. Ninguém consegue sustentar a aparência, irmão. Ninguém consegue viver de aparência. O que nós precisamos então é viver a essência. O cristão genuíno verdadeiro, ele tem que ser essência pura. Ele não pode viver de aparência, de máscara. Mas nós temos que viver de essência. Em Mateus 22, 34 diz assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem consegue viver de aparência mediante esses dois mandamentos? Nós conseguimos amar a Deus somente de aparência? Nós conseguimos amar a nós e ao nosso próximo somente de aparência? Não tem como. Não tem como. 1 Tessalonicenses 5,19 diz que não apagueis o Espírito. O que Paulo quer dizer que não apagueis o Espírito? O Espírito em nós. Paulo ele orienta que nós não podemos sufocar o Espírito Santo com atitudes rebeldes, terrenas. A identidade protegida que fala em Romanos 8, assegura que nada pode separar o cristão verdadeiro do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. O propósito inabalável, o que Deus cria e sela na minha vida e na sua vida, ela produz uma raiz eterna. Porém, o primeiro mandamento, que amar a Deus, ele tem que ser algo verdadeiro de coração, de alma, de mente, de todas as forças.
Porque nós não conseguimos amar a Deus somente de aparência, somente na essência, amém? Colocar a vontade e os princípios divinos acima de qualquer desejo material, de qualquer desejo pessoal. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Nós devemos respirar e viver Jesus Cristo. É a única forma de vivermos a essência de Jesus. E o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Primeiro, para amar o nosso próximo, nós temos que nos amar. E agora talvez algumas pessoas vão se sentir incomodadas, mas tratar o próximo, o outro, com compaixão, com amor, com empatia, com dignidade. Talvez o seu amigo, seu irmão, a pessoa do seu convívio, é fácil. Nós devemos cuidar de quem precisa de ajuda, sem fazer distinções, de pessoas. Nós devemos provar o amor de Deus por meio de atitudes reais, bondosas, em favor do próximo. Até aí é fácil. Mas agora eu quero que você se coloque numa posição de que você sabe que você foi traído, que você foi enganado, que te passaram para trás, que mentiram para você, e mesmo assim, você tem que amar essa pessoa. Ai, não adianta viver de aparência. Deus, ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração, aquilo que você acabou de pensar, ele já sabia antes mesmo de você pensar. Amar aquele que nos ama é fácil, mas e amar os nossos inimigos, que Jesus nos instrui, que ele nos ensina? Quantas pessoas dentro das igrejas não conseguem um olhar para a cara do outro por situações que aconteceu? Quantas pessoas que foi ferida, que foi talvez abusada na infância, ou várias coisas que pode ter acontecido no decorrer da vida, não consegue liberar essa mágoa, e fica presa, fica amarrada, parece que não anda, que não vai. Nós precisamos, irmãos, cultivar o perdão. Se nós não cultivarmos o perdão, tudo vai ser inválido. Em Colossenses 3,13 diz: não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor nos perdoou, perdoem uns aos outros. Mateus 6,14 e 15. Se vocês perdoarem uns aos outros os seus pecados, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês também não perdoará os seus pecados. Lucas 6,37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não digo a você 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando nós vivemos de aparência, nós não conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos humilhou, aquele que nos magoou, aquele que nos feriu. Mas quando nós vivemos a essência, o perdão é algo que nós devemos decidir, e vai nos fazer muito bem, vai nos libertar, vai nos colocar em um nível que nós nunca estivemos. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar e perdoar. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, eu não conheço o teu coração, mas o Deus que está sendo pregado aqui hoje, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. A palavra fala que quando nós éramos figura informe, ou seja, antes mesmo da concepção, no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E eu quero dizer para você que você está aqui nessa noite, não é por um acaso. Quando você foi concebido no ventre da tua mãe, houve uma disputa entre milhões e milhões de espermatozoides, e foi você que fecundou o óvulo. Deus, Ele te separou, Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te trouxe nessa noite para dizer para você: eu tenho uma obra para fazer na tua vida,
eu tenho algo para libertar, eu tenho algo para restaurar. Mas eu não posso fazer isso se você não rasgar o teu coração, se você não liberar perdão, se você não viver a essência e parar de viver de aparência. Amém? Aplauda o nome do Senhor. E um terceiro ponto que eu quero meditar com vocês é sobre o azeite que ninguém pode emprestar. O azeite que ninguém pode emprestar. Esse azeite é uma fé individual. Quando então as virgens insensatas pedem óleo ali para as virgens sensatas, elas recebem um não. Mas o que Jesus quis dizer é o quê? Que a fé não pode ser transferida. A unção de Deus, a vida com Deus, ser cheio do Espírito Santo, a nossa salvação, ela é individual. Ninguém entra no reino, irmãos, escorado, apoiado na fé dos pais, dos pastores, do cônjuge. É algo independente, individual, intransferível. E como que está a nossa fé hoje? Em Hebreus 11 diz sobre a essência da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é a fé. O firme fundamento, ela tem uma base sólida, é uma garantia real, verdadeira, genuína daquilo que se espera que vai acontecer. A prova das coisas que não se vê é a convicção profunda de uma realidade espiritual que os olhos humanos não podem alcançar. Isso é fé. Isso só pode existir dentro de mim e de você. A minha fé, ela é a minha medida. Eu não consigo passar a minha fé para você. Você não pode basear a sua fé no seu esposo, na sua esposa. E como que está a nossa fé hoje na volta de Jesus? Tudo isso que foi ministrado até agora, como que está no teu coração? Os discípulos viviam, eles acreditavam que Jesus voltaria para eles. Era algo verdadeiro e genuíno. A expectativa da igreja primitiva era que em breve ele voltaria. Os textos dos Novos Testamentos testificam isso. É só você aprofundar e estudar um pouco sobre. 1 Tessalonicenses 4, 15, 17 diz: conforme a palavra do Senhor, fizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos, não precederemos os que dormes, porque dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Palavras do apóstolo Paulo. A certeza, a convicção de que ele teria um encontro verdadeiro, pessoal, presencial com o próprio Jesus. É um senso de urgência que eles tinham na época, uma visão física daquilo que ia acontecer. E hoje, como que nós estamos? Ah não, mas agora chegou a minha hora. Jesus vai voltar agora? Eu vou casar, eu quero ter filho. Não, eu quero constituir minha família, eu quero comprar o meu carro, eu quero construir a minha casa. Não, Jesus vai voltar agora? Mas bem agora? Ah! Quem já ouviu isso? Infelizmente eu já ouvi. Pessoas se queixando que Jesus não pode voltar agora porque ela tem algo a aproveitar. Meu Deus. Irmão, a volta de Cristo quer dizer o fim do sofrimento, o fim da dor. Deus, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, Ele tirará todo o medo, a morte já não mais haverá, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, haverá uma paz total, acaba-se o cansaço, a doença, o medo. A Nova Jerusalém, a cidade santa, ataviada como noiva, vai vir, e a palavra fala que os muros são de jaspe,
12 portões de pérolas, as ruas são de ouros, o chão da cidade é feita de ouro puro, cristalino. Deus, ele ilumina toda a cidade como a luz da lua, do sol, ela vem do próprio Deus. Há também um rio que flui com água cristalina, que é a água da vida. Ali também tem a árvore da vida, que dá frutos sem parar. A convivência, a presença de Deus, é o lar onde nós viveremos com Cristo, face a face. Nós estaremos com o Criador, e haverá também uma reunião de pessoas que vão se reencontrar, aquelas que amaram a Deus, que entraram na borda do Cordeiro. Irmãos, tem coisa mais perfeita do que essa? Alguém consegue imaginar, entender por que foi colocado ruas de ouro? Você acha que a rua lá vai ser de ouro? Não! É para a gente entender tamanha grandeza, porque a palavra fala que jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus reservou para nós. Mas eu quero dizer que tudo isso tem um prazo, tudo isso tem um tempo para ser preparado e conquistado. E eu quero meditar com você, já partindo para o final da ministração, um quarto ponto: o fechamento da porta. Isso quer dizer o quê? A irreversibilidade do tempo. Quando a porta se fechar, não há mais o que fazer. Quando a porta se fechar, imagine só o desespero dessas virgens: Senhor, Senhor, nós estamos aqui, eu busquei azeite, abre a porta. E aqueles que estiverem de fora vão ouvir assim: eu não as conheço. E o que eu e você deseja ouvir? A graça do Senhor, ela tem um limite cronológico. Enquanto a porta está aberta, nós temos a oportunidade de viver o nascer de cada manhã a misericórdia do Senhor. Mas quando a porta se fecha, entra em cena então o juízo de Deus. E não há mais o que se fazer. Não adianta deixar para buscar depois, não adianta deixar para orar depois, não adianta deixar para ler depois, para perdoar depois, para se santificar depois, não. Existe um limite, e esse limite todos nós estamos correndo o risco de vermos todos nós aqui hoje, agora, a volta do Cristo, ou essa volta pode terminar para mim e para você, que é o fechar os nossos olhos naturais. Quantas pessoas morreram no dia de hoje no mundo? Por acidente, por enfermidade, por assassinato, por quantos e quantos motivos? A porta se fechou para essa pessoa. Ela pode se fechar para mim e para você logo depois do culto, pode se fechar para mim e para você agora na hora do louvor. Nós não podemos deixar para depois, porque na última hora é o maior risco que a vida humana pode correr. Eu quero já convidar o grupo de louvor a se posicionar, por favor. Em Isaías 55:6, a palavra diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Quantos aqui creem nessa noite que Deus está aqui? Quantos aqui acreditam que quando você fechar os seus olhos e orar logo mais no seu quarto, na sua casa, Deus, Ele vai te ouvir? Porque Ele pode se achar, Ele se permite ainda se achar, mas chegará um tempo em que a porta se fechará e o nosso clamor já não vai adiantar de mais nada. Eu quero fazer uma pergunta para você: vai valer a pena correr esse risco? Você vai deixar para a última hora para encher a sua vasilha de azeite? Aquela pessoa que te ofendeu, que te humilhou, você vai esperar até quanto para perdoá-la? Aquilo que você tem que abandonar, que Deus tem falado aí no teu coração,
Você vai esperar quanto tempo mais para arrancar essa prática? Eu creio que Deus tem falado aos corações essa noite. Eu creio que Deus nos chamou aqui hoje, e eu me coloco também nessa posição, porque Ele espera e deseja de nós uma mudança verdadeira e genuína, de deixar de viver da aparência para viver a essência, porque a porta está se fechando, e nós precisamos estar com as lamparinas cheias e com reserva de azeite. Em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como os dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não permitia que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor o carregava? A quem o Senhor encarregava dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando volta, encontra fazendo assim. Em verdade vos digo que ele encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: o meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, e a comer e a beber como beberrões, o Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, em uma hora que não sabe, ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Senhor voltar, na vinda do Filho do Homem, que ninguém sabe, como você quer ser achado? Como você anseia ser encontrado por Ele? Cheio do Espírito Santo, cheio da unção, irrepreensível, com o coração puro, sem mancha, sem mácula. Como você quer ser encontrado? Eu quero convidar você a colocar-se de pé no seu lugar. Você fechar os teus olhos, olhar para dentro do teu coração. E tudo isso que foi ministrado aqui hoje tem um único propósito. Tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração e ao seu coração tem um único propósito: vinde a mim,